Bora lá, amores, bora lá para mais uma história aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos e vem comigo. Vamos lá para a nossa história de hoje. Deixe seu joinha, deixe seu comentário. Quer mandar sua história? O e-mail está passando aqui na sua telinha. E segue lá no Instagram, @DaniDelanso. Estou colocando várias histórias lá também, tá bom? Bora lá comigo. Dani, minha história de vida é longa, mas vou resumir. Meu nome é Alice, nasci no interior e quando eu tinha 5 anos minha mãe se separou do meu pai. Sou a caçula de 7 irmãos, então fomos morar na capital, Manaus. Meu pai era alcoólatra e minha mãe já não aguentava mais as brigas e agressões. Minha mãe, uma mulher guerreira, criou 5 dos 7 filhos sozinha. 2 dos meus irmãos faleceram de meningite ainda no interior, mas enfim, chegamos em Manaus e comecei a trabalhar. Aos 8 anos de idade, eu trabalhava em casa de família. Minha mãe logo conheceu um homem e fomos morar com ele. E aí começou o inferno. Meu padrasto me aliciava constantemente. Aos 15 anos, eu saí de casa e fui morar sozinha. Aos 19, eu conheci meu esposo e me apaixonei e tivemos 3 filhos. Hoje eu tenho uma moça de 24, um rapaz de 19 e um caçula de 13. Eu fui casada por 18 anos e casei virgem. Na verdade, vivíamos juntos e ele era militar. Por conta disso, tomamos decisão de sair da cidade grande e fomos morar num município pequeno por conta da segurança das crianças. Ele sempre me traía e engravidava mulheres na rua. Mesmo eu sendo a mais nova que ele, 11 anos. Sempre se envolvia com meninas mais jovens. Na gravidez do nosso 3º filho, eu descobri uma das amantes. Essa menina me infernizou até onde ela pôde, pois ela também estava grávida. Mas nunca confirmei essa gestação dela. Eu estava com 6 meses e o meu filho nasceu, né? Quando ele fez 2 aninhos, nós mudamos para tentar salvar nossa família. Eu era muito dependente dele, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Eu não conseguia me separar, mas a vida mudou quando chegamos nessa cidade. Ele se transformou em um bom pai, e então oficializamos nossa união no civil e no religioso. Mas uma menina de 21 entrou em nossas vidas sem que dessa vez eu percebesse. Ele levou a amante para morar dentro da nossa casa, na desculpa dela me ajudar. Na época eu havia montado um brechó e estava indo muito bem. Dani, essa menina entrou na minha casa e se dizia evangélica. Em 4 meses, ela me estudou toda. Me analisou em cada detalhe, como eu me vestia, como eu falava, analisou meu comportamento. Em 4 meses, ela me substituiu de uma forma a qual nem meu esposo e meus filhos sentissem minha falta. E foi assim. Primeiro ela convenceu e manipulou meu marido, fazendo ele acreditar que eu estava traindo ele. Na época eu conheci um homem porque eu me apaixonei, mas era só admiração. Nunca tentei me separar do meu marido. Eu evitava constantemente, mas era uma espécie de admiração, como eu disse. Até porque esse homem era casado e eu também. Eu acabei desabafando com ela, que a essa altura já dormia na minha cama com meu marido toda vez que eu viajava. Daí por diante, ela implantou provas contra mim, gente, no meu próprio aparelho. Uma certa vez eu fui a Manaus resolver uns assuntos de um imóvel que a gente tinha lá. Quando eu voltei, ele estava diferente. O comportamento deles já entregava que eles estavam tendo algo. Eu não queria acreditar, afinal, ele era um homem de 47 anos e ela uma menina de 21. Aquilo era demais, né? Mesmo assim, Dani, eles arquitetaram a minha morte. Eu precisei ir numa audiência na capital e ele inventou uma viagem de última hora. A tal missão, ele pôs 1000 dificuldades para eu não ir, pois sabia que aquela viagem era importante. Foi quando, antes de viajar, eu fui no supermercado. Quando voltei, encontrei 2 pessoas estranhas na minha casa. Ele me chamou e disse que aquela moça seria a legítima proprietária de uma moto que ele havia comprado de segunda mão. E que ela queria a moto, mas não tinha como pagar. E não tinha como pagar o que ele já tinha investido na moto. Então ele pede a ela que volte no outro dia. E assim foi.
Quando eu esperei aquela menina franzina, do cabelão despontando e trajando roupas longas ao extremo, que bateu na minha porta, ele a chamou para entrar e começaram a conversar. E de repente, ele olha para ela e diz: "O quanto essa moto é importante para você?" E ela até chorou e disse que era a única coisa que a mãe tinha deixado antes de morrer. Dani, depois disso eu persisti com a viagem, mas não tinha ninguém para ficar com as crianças. Bom, gente, eu precisava de uma audiência na capital e o ex dela, o marido, sei lá, inventou uma viagem de última hora, tá? Ele pôs 1000 dificuldades para que eu não fosse nessa viagem, pois sabia que aquela viagem era importante. Aí, antes de viajar, Alice foi no supermercado e quando ela voltou do supermercado, ela viu 2 pessoas estranhas dentro de casa. Dani, ele me chamou e disse que aquela moça que estava lá era a real proprietária de uma moto que ele tinha comprado de segunda mão. Então, o marido dela comprou uma moto, tá? De alguém. E a moça foi lá e falou assim: "Olha, essa moto, na verdade, é minha. Eu não sei se alguém roubou dela, se ela se vendeu e não pagaram." Ela falou que a moto era dela, tá? Aí o meu marido olhou pra ela e falou assim: "Então você vai ter que comprar a moto de mim, porque eu comprei essa moto." E ela falou que não tinha como comprar a moto de volta, tá? E ela queria muito a moto, mas ela não tinha como pagar. E essa moto tinha sido um presente da mãe dela, a única coisa que a mãe dela tinha deixado para ela antes de morrer, tá? E pedimos, né? O marido dela pediu para que ela voltasse no outro dia. E assim foi feito. Dani, quando eu tava lá, tô vendo aquela menina franzina do cabelão despontando, trajando roupas longas ao extremo, bateu na minha porta. Ele chamou ela para entrar e começaram a conversar. De repente, ele olhou para ela e disse: "O quanto essa moto é importante para você?" Aí ela, chorando, disse: "Muito, porque a minha mãe me deixou ela antes de morrer." Bom, depois disso, eu falei com ele, a gente começou a falar novamente da viagem, aquela viagem que ele ia fazer e ela não queria ir, e ela começou a persistir que ela queria ir com ele na viagem, só que não tinha ninguém para ficar com as crianças. Foi aí que essa mesma moça me ligou perguntando se eu sabia de algum serviço, pois ela estava precisando muito trabalhar. Eu, assoberbada, pois eu precisava viajar no dia seguinte, perguntei se ela gostava de crianças. E ela respondeu que sim. E eu falei assim: "Então você pode ficar com meus filhos, que eu vou ter que fazer uma viagem, eu e meu marido, e você fica aqui em casa, né, por 3 dias com eles. Depois elas iam resolver se ia trabalhar com ela ou não, tá?" Mas, Dani, eu fiquei tranquila, porque eu ia viajar com a certeza que meus filhos não ficariam sozinhos. Ao retornar para casa, quando eu cheguei da viagem às 13 horas, me lembro como hoje. Meu marido, ele não tinha viajado. Por quê, gente? O que acontece? Lembra que ele falou que ia viajar, ela insistiu para viajar com ele? Então, no final, ela viajou sozinha. Ela foi resolver essas coisas que eles tinham que resolver. Ele falou que ele ia para uma outra viagem, porque tinha acontecido um imprevisto, então ele ia para outro lugar. Só que quando ela chega de viagem, depois desses 3 dias, o marido dela estava lá, né? E ela estava em pé na pia e eu sentei na mesa e fiquei olhando para ela, que estava de costas. Dani, eu ouvi uma voz na minha cabeça dizendo: "Essa mulher vai dar trabalho para sair da sua casa." Até hoje eu me arrependo de não ter levado essa voz a sério. E aí começou meu pesadelo. Numa sexta-feira, meu marido veio com uma conversa de que alguém tinha me visto na frente do DB Supermercado. Eu respondi inocentemente que eu não havia estado nesse mercado, né, lá na capital. No sábado foi tudo normal. Só que eu não sabia é que meu marido já tinha mandado grampear meu telefone celular, a qual ele havia acabado de me dar de presente, tá? E já tinha clonado meu e-mail, meu Facebook, meu WhatsApp.
Sim, gente. Essa mulher que foi trabalhar na casa dela ajudou o marido dela a fazer tudo isso. Então ela criou o meu celular numa pasta na nuvem, onde pôs foto de vários homens que eu conhecia e que eu também não conhecia. Então clonaram, ela foi lá e jogou várias fotos de homens, como se fosse a Alice que tinha guardado essas fotos lá, tá? Tinha várias mensagens das minhas redes sociais para pessoas conhecidas do meu passado, amigos que eu não via há anos e nem falava com eles. Então, o marido dela armou tudo isso para dizer que ela estava traindo ele e se separar dela. Dani, no dia que a gente se separou, ele me trancou no quarto e me ameaçou que se eu não fosse embora daquela casa, ele me mataria. E esfregar minha cara no asfalto e contar para os meus filhos que a mãe era uma vadia. Tomou meu celular e foi direto nessa pasta e pegou as fotos desses homens, que seriam supostamente meus amantes, segundo ele. Dani, ele me acusou de ter 5 amantes. Entrei em choque. Enquanto ele saiu com essa menina, né, eu fugi para Manaus. Mas ao chegar em outro município, pensei nos meus filhos e retornei para junto deles. Porque ela ficou com medo. Minha mãe estava de visita e decidiu, então, vir aqui para casa. E o que minha mãe fez? Minha mãe me trancou no quarto, com medo dele me matar. Gente, eu passei dias de horror e tortura. Ele relatou com detalhes como ele iria me matar se ela não me convencesse a ir embora para Manaus. Pro desespero da minha mãe e do meu, a gente acabou cedendo. Mas ele disse que ele só daria tempo e que me mandaria um dinheiro para ela sobreviver lá, tá? Dani, foi passando os dias e eu fui descobrindo que ele já estava vivendo. Vamos dar o nome da menina de, sei lá, Maria. Ele já estava vivendo com Maria, a menina da moto que fez... Gente, aquilo tudo foi um teatro, tá? A menina da moto lá já estava com ele há muito tempo como amante dele. Inclusive, dormiam na mesma cama enquanto ela estava viajando. Quando eu descobri isso, eu entrei em depressão, porque ela viu que foi tudo armado. Pois o mesmo não deixou levar meus filhos. Sabe, Dani, hoje eu até choro ao lembrar o quanto meu caçula chorava quando eu fui embora. Foi cruel e desumano, porque eu estava em casa me arrumando, quando ele pediu para Maria levar as crianças para passear. E quando as crianças voltaram, eu já não estava mais em casa. Então, ele falou para os meus filhos que eu tinha fugido com um homem e abandonado eles. Foi então que eu comecei a investigar quem era, na verdade, aquela moça que tinha chegado lá em casa com aquela história da moto. E cheguei a uma pessoa que era líder de jovens na igreja. Meu Deus, igreja do Satanás, né? Como que ela descobriu isso? Uma amiga ajudou ela a investigar isso. O nome dessa amiga, Mara. A Mara, Dani, ela foi um anjo. Foi então que Mara disse que eu tinha que lutar pelos meus filhos. Me mandou um dinheiro para que eu voltasse para a cidade e lutasse pelos meus filhos. Mas isso em segredo, né? E também eu tinha que resguardar minha vida. Então começamos nossa luta. O marido dela, gente, tentou contra a vida dela várias vezes. Mas Deus nunca permitiu que ele me tocasse ou chegasse perto. Quando ainda estávamos casados, a menina lá, Maria, a menina da moto, ela engravidou, tá? Por 2 vezes ele levou nossa Alice para a beira da estrada para executar ela, mas ele não fez. Então a gente começou uma batalha sem fim. Nunca batemos boca, porque era tudo com advogados, né? Eu nunca fiz escândalo na porta da casa dele, nem ele na minha. Ele não deixou eu pegar nada que era meu, absolutamente nada. Gente, uma vez eu invadi a sala do juiz, pois eu estava 3 meses sem ter notícias dos meus filhos. E foi somente assim que eu consegui uma ordem para ver meus filhos. Consegui também uma medida protetiva contra ele. Ele deixou as crianças na esquina,
na rua da Mara, com quem eu estava morando nessa época, a mulher que ajudou ela. Eu lembro que foi um dia emocionante, nos abraçamos e choramos, nós 4. Eles passaram o dia comigo, mas aí foram embora. E na hora de ir embora foi devastador. O desespero do meu caçula aos gritos agarrado em mim, chorando que não queria me deixar. Gente, ele tinha só 5 aninhos, ele não entendia nada. O pai fazia tudo aquilo para me machucar e me punir. De algo que ele nem tinha certeza. Ele mesmo que plantou coisas lá, tipo, ele queria separar dela e ele inventou na cabeça dele que ela tinha amantes, provou, né, plantou aquelas fotos, aquelas provas lá, sem ela nunca ter feito nada. Bom, Daniel não tinha dinheiro para nada. Ele dava para os nossos filhos tudo que antes era proibido. E foi assim que roubaram o respeito, a admiração e o amor dos meus filhos por mim. O tempo passou e eles esqueceram que um dia eles tiveram mãe. Saiu enfim o divórcio e a juíza foi mandada por Deus. Ela conseguiu convencer ele a perdoar 2 anos e meio de alimentos provisórios que eu devia para ele, porque ele ficou com as crianças e ela ainda devia pensão. A juíza perguntou dele se ele teria como me pagar a metade da casa que a gente construiu e ele disse que não me daria nada, que não havia bem algum no meu nome e nem no dele. Porque de fato nós compramos a casa e não passamos a escritura para o nosso nome. Então o advogado dele usou esse argumento. Mas foi quando o Ministério Público se manifestou e a promotora perguntou se em 18 anos de casado nós havíamos morado de aluguel. Foi quando a juíza olhou para ele e disse que o imóvel existia e que metade era meu. Mesmo assim, ele foi grosso, disse que não me daria nada. A juíza se indignou e disse que ia mandar levantar uma parede bem no meio da casa e eu ficaria com a parte para morar e ele com a família na outra parte. Ela perguntou se eu tinha alguma oposição e respondi que não, uma vez que já havíamos morado juntos 3 quando ainda éramos casados, já que a mulher era empregada lá, né, e morava com eles. Ele baixou a cabeça e o advogado sussurrou no ouvido dele. Foi então que ele concordou em me pagar um aluguel até vender a casa. Quanto aos meus filhos, o neném estava correndo na sala e perguntou se já podia morar comigo e todo mundo sorriu. A juíza então determinou a guarda compartilhada, com direito dele residir comigo. E foi só uma felicidade, então o caçula estava com ela. Ele era tão pequeno e tão decidido. Meu filho é meu consolo, minha alegria. Os outros escolheram ficar com o pai. A menina se escondia dentro do banheiro do fórum para não me ver, para não olhar para mim. O meu filho é de boa, apenas me disse que ia continuar morando com o pai e assim foi. Imagina o que não fizeram na cabeça dessa menina para ela se esconder da própria mãe, hein? Mas o tempo passou e eles foram enchendo a cabeça dos 2 mais velhos e com o tempo não queriam mais me ver. Resolvi então tomar uma decisão. Voltei para a capital com meu caçula. E Dani, o pai das crianças, depois de um tempo, levou um tiro de espingarda calibre 22 em 6 de outubro de 2022. Ele ficou 6 meses em coma e estado vegetativo. Ninguém me dava notícias dele, pois meu filho estava desesperado. Então só vi uma solução: ficar com ele no hospital, porque a novinha que ele arrumou pôs outro dentro da nossa casa. E ele veio transferido para a capital. Fui cuidar desse homem por 2 meses. E olha, teve muita confusão. Por causa das irmãs dele e a mulher dele. Tinha dinheiro envolvido, né? Então a mulher foi lá brigar, lógico, né? Se não tivesse dinheiro, ela nem se envolveria. Bom, eu decidi então, depois que ele melhorou, né? Lá no hospital, eu decidi sair de cena e voltei com meu caçula para o município, onde estavam meus outros filhos. Dani, a doida, estava vendendo a nossa casa, sendo que a casa era no meu nome de solteira. Então ameacei processá-la e ela desistiu. Mas aí mandei cortar a água e a luz da casa e assim consegui que ela saísse. E ela foi embora. Com um mês ela havia alugado a casa, mandou um pintor. Ela alugou a casa, gente, mesmo água sem luz e energia. Foi quando uma vizinha foi me buscar na casa de Mara e me disse que eu tinha que entrar na casa porque a casa era minha. Ela era só uma amante vigarista que tinha dado o golpe da barriga. Dani, eu lembro que eu pulei o muro, né? E entrei dentro da casa
para mostrar que a casa era dela. Aí, quando a ex viu que ela estava dentro da casa, chamou a polícia. Só que quando a polícia chegou, ela mostrou os documentos da casa que estavam no nome dela de solteira, tá? E outra coisa, o homem estava vivo, ele estava em coma, mas estava vivo, né? Bom, aí a polícia deixou ela dentro da casa. Ela foi até corajosa, né, gente? Porque, né? Bom, Dani, já tem 3 anos que voltei para minha casa e 3 anos que ele faleceu. No mês seguinte da minha entrada na casa, ele faleceu. Existem coisas que tem que ser tomada à força, sabe? A Maria nunca mais voltou da capital. Vive lá com os 2 filhos dela e os meus 2. Pois nem depois que o pai faleceu, eles quiseram voltar para casa morar comigo. Hoje, Dani, eu não tenho nenhum tipo de contato com eles. Eles nunca me procuraram. Na verdade, eu não tenho nem o telefone deles, pois eles me desprezaram. Meu pequeno, que viveu toda essa história e dor comigo, hoje tem 13 anos. Eu vivo para ele. E ele me dá muito carinho, amoroso o tempo todo. Ele é meu consolo e conforto. Eu não sei se um dia meus outros 2 filhos vão me procurar, mas eu vivo em paz. Tenho minha casa, meu filho recebe uma pensão pela morte do pai. Hoje, com 13 anos, ele ainda vive o luto e sente falta do pai. Tem noites que ele chora e me diz que queria que papai voltasse. Queria os irmãos dele de volta, queria a família de volta. Eu abraço ele e peço a Deus que console o coração dele. Bom, hoje eu voltei a viver. Caso você leia a minha história, saiba que eu amo o seu canal, curto as histórias, você é a inspiração de todas nós. Um beijo. Alice, um beijo pra você também. Eu acho que isso aí foi muito alienação parental, né? Imagino o que esse ex-marido seu e essa mulher não botaram na cabeça dessas crianças pra sua filha se esconder no banheiro, cara, e não querer te ver, né, quando você tava lá no tribunal. E você foi muito corajosa, Alice, muito corajosa mesmo, assim, de ter ido, né, atrás das suas coisas, sabe? A gente sempre tem que lutar pelo que é nosso, né? Você não ia deixar uma casa lá pra uma mulher que simplesmente entrou na vida de vocês. Gente, como tem gente ruim no mundo, né? Gente que, às vezes a gente vê essas coisas, a gente acha que é só em novela, né? Mas tem gente que entra mesmo, que vai, que faz, que... Nossa Senhora, faz de tudo para que a vida da outra pessoa se torne, assim, um terremoto, né? E ela conseguiu fazer isso com vocês. Então, assim, eu só não consegui captar aí se na época da moto eles já se conheciam e aquilo foi uma estratégia para ele colocar dentro da sua casa. Acho que foi porque você fala, né, que ele botou ela dentro da sua casa. Se aquilo foi tipo uma invenção, né? Ela dá uma de coitadinha, ai, tô ali, e acabar entrando dentro da sua casa e ficar com seu marido. Gente, que louco isso. Alice, tomara que um dia seus filhos, eles realmente caiam em si, né? E que você possa contar pra eles ali tudo que realmente aconteceu. Porque se ele continua morando com essa mulher, eles continuam, não sei a idade deles hoje, com certeza ela deve continuar envenenando a cabeça deles. Então é muito difícil, né? Você cresceu ouvindo uma história e continua ouvindo aquela história e você acha ali na cabeça deles, de repente, né? Eles devem acreditar. Imagina quantas histórias seu marido não contou, que você sumiu, que você fugiu com um homem, que largou eles para trás. Então na cabeça deles realmente deve ser isso. Eu imagino que seja isso. Então eu imagino o quanto de lavagem cerebral ali não foi feito nos seus filhos. A gente espera que um dia eles realmente caiam em si e que seja tudo aí, né, colocado em pratos limpos, para que eles tenham noção que a mãe deles sempre lutou por eles. Isso acontece muito, sabe, gente? A minha mãe, eu falei pra vocês várias vezes aqui, né? Meu pai tinha a nossa guarda. E o meu pai, ele nunca falou mal da minha mãe pra gente. Mas a minha mãe, ela falava muito mal do meu pai pra gente quando a gente tava com ela. Que meu pai tinha, né, tirado a gente dela, que o meu pai isso, que o meu pai aquilo.
E eu lembro que teve horas assim, eu lembro, eu adolescente, de eu ficar com raiva do meu pai, e eu pensar, poxa, por que meu pai, né, tirou a gente da minha mãe? Porque eu via todas as minhas amigas morando com a mãe. Mas depois, um tempo, a gente foi entender que a história não era bem assim, sabe, gente? Quando meus pais se separaram, minha mãe saiu do Brasil, ela queria estudar, meu pai pagou um curso para ela sair do Brasil. Então ela saiu, ela preferiu ir, então a gente ficou com meu pai. Então a história era um pouco diferente do que a minha mãe contava, né? E é difícil porque na cabeça da criança você absorve muita coisa, né? E eu falo infelizmente, quando meu pai morreu, eu e meu irmão, a gente era muito novos na época. Apesar de eu ter 17 anos, meu irmão 14 na época, a nossa criação era uma criação muito dentro de casa, uma criação muito escola, natação, inglês, não sei o que. Eu não tinha, sei lá, gente, não tinha muito essa coisa que tem hoje, as meninas de 14, 15 anos já sabem até o que elas querem da vida, o que elas fazem. Então era um pouco diferente. Então, assim, naquela época eu não entendia muito. Mas hoje, pensando, eu entendo tudo que aconteceu, sabe? E infelizmente, né, a gente, por ser criança ou ser jovem ou não entender direito, a gente acaba realmente sendo induzido a acreditar às vezes em coisas que nem aconteceram. Bom, Alice, espero que você fique bem, espero que você um dia consiga aí ter o amor e a companhia dos seus filhos novamente. Eu nem consigo imaginar a dor que deve ser no seu coração. Nossa Senhora. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.